caso de hoje com certeza é um dos mais inusitados que eu já contei aqui no canal. A história da Cristiane Jordan, também conhecida como Cris Negão, é uma história inacreditável e que facilmente serviria para um roteiro de filme, sei lá, do tipo slasher, por exemplo. Bom, como vocês sabem, eu não costumo trazer casos brasileiros aqui para o canal, mas esse em específico eu quis trazer aqui para o canal porque eu achei que seria pertinente a gente apresentar essa história de forma densa e explorar todas as camadas dessa história daquele jeitinho que vocês sabem que eu gosto de fazer aqui no canal. Todo o material que eu utilizei para fazer o roteiro do caso de hoje foi extraído de alguns documentários sobre a história da Cris e também sobre notícias que eu encontrei na internet. Eu tive que vasculhar bastante essa internet para compilar todos os detalhes deste caso e eu confesso que deu bastante trabalho, viu? Então, por favor, já deixa o seu like agora no começo deste vídeo, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. E agora sim, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Para começo de conversa, precisamos esclarecer que a Cristiane Jordan não nasceu com este nome. Na verdade, ela nasceu um menino e em minhas pesquisas eu descobri que o nome de batismo da Cris era Marcos. Mas como mais tarde o Marcos se transformou na Cristiane Jordan, até mesmo por uma questão de respeito, eu utilizarei esse nome do começo ao fim do caso, tá, pessoal? Bom, o que se sabe é que a Cristiane Jordan nasceu no ano de 1960, no Hospital Beneficência Portuguesa, que fica situado no bairro Bela Vista, na cidade de São Paulo, capital do estado. Ela era filha de um homem chamado Silvio, que era proprietário de uma oficina mecânica, e a sua mãe se chamava Lourdes e era funcionária pública do estado. A família da Cris era uma família de classe média e eles moravam na região do centro de São Paulo. A gente sabe que hoje em dia o centro de São Paulo já não tem mais tanto prestígio, mas em 1960, que foi a época em que a Cris nasceu, o centro da cidade ainda tinha bastante pompa e era basicamente habitado pela elite paulistana. A Cris também tinha um irmão mais velho e a sua família, assim como toda a sociedade daquela época, era mais conservadora e prezava pelos bons costumes. Conforme a Cris foi crescendo, seus pais perceberam que ele era um menino diferente. Ele tinha trejeitos mais afeminados e, inclusive, gerava alguns ruídos na relação entre a Cris e o seu irmão mais velho, pois ele percebia que o seu irmão era homossexual e não aceitava muito bem essa questão. Inclusive, ele vivia fazendo piadinhas com a Cris e sempre deixava o menino assim super desconfortável. Pessoal, eu sei que deve estar um pouco confuso eu me referindo a Cris como um menino em sua infância, mas é que realmente durante a sua infância e também o comecinho da sua adolescência, ele ainda se identificava como um menino e a mudança de gênero ocorreu um pouco depois. Bom, como eu estava dizendo, os trejeitos e o comportamento da Cris incomodava o seu irmão mais velho, mas não era só ele que ficava incomodado, tá? O pai do menino também não suportava o seu jeito afeminado. E, inclusive, houve até um episódio onde ele estava passando na frente da oficina do seu pai e um dos clientes ali da oficina fez um comentário homofóbico sobre o garoto e o Silvio, pai da Cris, engoliu seco aquela situação, fingiu que nem conhecia o garoto e mais tarde fez questão de proibir a Cris de passar na frente do seu trabalho novamente. A Lourdes, mãe da Cris, era a única que dava algum suporte para ela dentro de casa e por conta disso a Cris adorava ficar cozinhando com a sua mãe. Mas isso não mudava o fato de que ela era humilhada e hostilizada pelo seu pai e seu irmão quase que todos os dias. E justamente por conta disso, quando estava com 12 anos de idade, no ano de 1972, ela resolveu fugir de casa e daqui pra frente foi só ladeira abaixo. Pelo que eu entendi, o motivo para ela fugir de casa é porque seu pai já estava brigando com a sua mãe por conta dela e isso estava machucando muito a Cris. Então, na esperança de deixar de ser um fardo para sua família, ela decidiu sair de casa.
Neste dia, ela saiu para ir para a escola e nunca mais voltou. É claro que neste momento você deve estar se perguntando para onde uma criança de 12 anos poderia ir em uma cidade tão grande como São Paulo, que já naquela época passava dos 5 milhões de habitantes. Bom, acontece que a Cris tinha conhecido um homem adulto na saída da escola e os dois estavam tendo encontros românticos, se é que vocês me entendem. Esse homem, então, disse que estava apaixonado por ela e ela, na verdade, se sentia muito à vontade com ele. Inclusive, mais tarde, ela disse para suas amigas que o seu único momento de paz era quando estava com esse homem misterioso, que, segundo a própria Cris, era um gringo que tinha vindo da Holanda para o Brasil e ele era loiro, alto e muito bonito. Bom, como podemos presumir, assim que saiu de casa, a Cris foi morar com este homem e ela passou a viver trancada dentro do apartamento dele. Ele dizia a ela que era perigoso sair na rua, pois se descobrissem do relacionamento deles, ele poderia ser preso. E foi dito e feito, tá, pessoal? Algumas pessoas descobriram, a polícia foi acionada e o tal holandês foi preso e a Cris foi encaminhada para um orfanato. E logo na sequência, ela fugiu da instituição, tá? Sem ter para onde ir, a Cris passou a dormir na Praça da República e vivia de doações tanto de dinheiro como de comida. Só que não era sempre que ela conseguia alguma doação, e foi então que ela resolveu que daria um jeito nisso e resolveu trabalhar com o que ela tinha, que no caso era o próprio corpo. E foi a partir daí que a Cristiane Jordan passou a vender o próprio corpo. Ela trabalhava nos hotéis ali das redondezas e com o dinheiro que ganhava até conseguiu alugar um quarto para morar. A Cris passou um bom tempo trabalhando assim e foi nessa época que ela conheceu um homem chamado José Leôncio. Primeiramente, o José se apresentou como um cliente, mas logo na sequência ele fez uma proposta aparentemente irrecusável. Ele colocaria ela para morar em um hotel na rua Rego de Freitas e ele seria o responsável por pagar todas as suas contas e levar clientes até ela também. Resumidamente, ele seria o cafetão dela, né, pessoal? Bom, desta forma, a Cris não teria mais que se preocupar em arrumar clientes, pois o José faria esse trabalho. No começo, parecia mesmo assim as mil maravilhas, mas logo ela percebeu que o José estava se aproveitando dela e ficava com a maior parte do seu dinheiro. Mesmo assim, ela continuou naquela situação até o momento em que os dois tiveram uma briga e a Cris jogou o homem da escada. Depois disso, ela fugiu do hotel e se viu mais uma vez na Rua da Amargura. Neste momento, a Cris já se apresentava como travesti e quando estava sozinha na rua, ela acabou encontrando um outro grupo de trabalhadoras de diversão adulta que levaram ela até a casa de uma cafetina chamada Dona Xepa. Na casa da Dona Xepa, a Cris foi muito bem acolhida, só que diferentemente do hotel onde ela trabalhava com o José Leôncio, ali na casa da Dona Xepa, ninguém levaria clientes para ela. Ela teria que se virar sozinha. E foi a partir daí que a Cris começou a trabalhar nas ruas do centro de São Paulo. Andando pelo centro à noite, ela percebeu que a maioria das ruas já tinha muitas trabalhadoras, então ela foi meio que visionária neste ramo e apostou em ir para lugares onde ainda não tinha ninguém trabalhando. E na verdade, ela escolheu um dos lugares mais nobres da cidade para trabalhar. Ela passou a ficar na Praça Parque Buenos Aires, que fica em uma região nobre ali em São Paulo, em Higienópolis. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma região bem nobre. A partir de então, ela começou a conseguir os melhores clientes e sair apenas com os mais ricos. Nessa época, a Cris tinha por volta dos seus 18 anos e ainda não sabia muito bem como a rua funcionava e foi nessa que ela acabou apanhando algumas vezes de clientes que não queriam pagar. Além disso, ela acabou sendo presa por várias vezes em algumas rondas policiais que passavam na região onde ela estava trabalhando. Foi aí que uma amiga da Cris ensinou a ela 2 truques. O primeiro era como esconder uma lâmina de barbear dentro da boca e o segundo truque era que quando ela fosse abordada pela polícia,
uma boa maneira de escapar era se machucando, porque assim ela seria encaminhada para o hospital e não para a delegacia. E assim foi feito. Toda vez que a polícia chegava, a Cris armava um circo, se machucava com o objeto que ela carregava dentro da boca, era levada para o hospital e fugia na sequência. A vida seguia ali o seu curso natural e em uma noite qualquer a Cris foi parada por um homem muito bem vestido em um carro de luxo que solicitou os seus serviços no apartamento dele. Chegando no apartamento do homem, ela fez o seu trabalho e quando terminou percebeu que o homem não iria pagar pelo serviço. Ela começou a discutir com o rapaz, ele então abriu ali a gaveta do seu criado mudo e ela acreditava que ele pegaria o quê? O dinheiro para pagá-la, né? No entanto, gente, ele tirou uma arma de dentro da gaveta e disparou 6 vezes contra o peito da Cris. Não se sabe como, mas após ficar internada 1 mês, ela recebeu alta e já estava pronta para outra. Ela não contou para ninguém sobre o ocorrido, mas as pessoas sabiam o que tinha acontecido, porque a notícia de que uma trans havia sido baleada por um cliente nos jardins estava rolando pela cidade. E a única que tinha ficado desaparecida por um tempo, e quando retornou tinha várias cicatrizes no peito, era a Cris. Logo depois deste ocorrido, ela resolveu que não queria mais morar na pensão da dona Xepa e assim que saiu de lá, ela ficou 2 meses sumida. Ninguém sabe o que realmente aconteceu neste período, mas quando voltou, a Cris disse que tinha passado uma temporada na Europa. As pessoas sabiam que não era verdade, principalmente porque a Cris não tinha nenhum documento. Era estranho isso, sabe? Ela não tinha RG, não tinha CPF e muito menos um passaporte, né? Então como que ela iria sair do país? Bom, de qualquer forma, quando voltou, a rua onde ela trabalhava já estava dominada por outras trabalhadoras e ela teria que ganhar o seu espaço novamente, já que a maior parte das meninas que trabalhavam ali estavam sempre em grupos e ela era a única que trabalhava sozinha. Só que não demorou muito para que a Cris começasse a mostrar a sua predominância nas ruas novamente e as outras trans sempre ficavam sabendo de algum embate que a Cris tinha tido com clientes e até mesmo com outras meninas que trabalhavam ali na rua. E a partir daí, todas começaram a ficar com medo da Cris e isso resultava em respeito com ela nas ruas. Ninguém se metia com ela e quando a Cris passava, todas abaixavam as cabeças. Só que pelas costas, elas todas falavam muito mal da Cris e chegaram a apelidá-la de Cris Negão, na tentativa de descredibilizar a sua identidade de gênero, chamando a Cris sempre pelo masculino. Um episódio que trouxe assim mais respeito ainda para Cris foi uma vez que ela avistou uma outra trans cobrando um cliente. Ela estava com dificuldades em receber e provavelmente o homem iria dar o calote. Quando a Cris viu isso, ela foi até o carro, puxou o homem de lá de dentro e pegou todo o dinheiro que ele tinha na carteira. Só que ao invés de dar esse dinheiro para a menina que tinha feito o trabalho, ela simplesmente pegou a grana, guardou dentro do seu sutiã e disse para outra trans que isso era para que ela deixasse de ser trouxa, ficasse esperta e não tomasse mais calote de cliente. Óbvio que a notícia se espalhou rápido e no dia seguinte a Cris era ainda mais temida pelas outras trabalhadoras da noite. A partir daí, a Cris decidiu que iria fazer a proteção das meninas na rua e organizar todo o local de trabalho. Claro que isso não seria de graça e ela passou a cobrar das meninas um valor para trabalhar na rua. Ela controlava 22 quarteirões e qualquer uma que quisesse trabalhar naquela região tinha que primeiro ir até a Cris e pagar pela diária. Claro que aconteceu de uma ou outra se recusar a pagar, mas aí a Cris ia lá, dava uma surra na pessoa e expulsava ela das ruas, tá? Então, aos poucos, todas foram se acostumando a pagar a diária para a Cris e com esse dinheiro ela diminuiu muito os seus atendimentos e passou a se denominar como empresária das meninas que trabalhavam na região. Eu nem preciso dizer para vocês que daqui para frente foi só para trás, né? Isso porque muitas pessoas tinham raiva da Cris, tinham ódio dela, mas não faziam nada porque, ao mesmo tempo, morriam de medo de mexer com ela. O negócio da Cris estava indo de vento em polpa. Todas as sextas-feiras ela recebia
a taxa de trabalho das meninas e isso passou a lhe proporcionar um certo luxo. Ela morava em um bom apartamento, tinha 2 cachorros e uma empregada chamada Susana. Nas noites de sexta-feira, ela saía com o seu Mercedes C200 branco pelas ruas de São Paulo para coletar o que ela chamava de pedágio das meninas que trabalhavam nas suas ruas. Há boatos de que esse carro, na verdade, tinha caído nas mãos da Cris através da cobrança de uma dívida de uma outra menina que tinha acabado de voltar da Europa. Ela estava no melhor momento da sua vida e foi justamente nessa época que ela tentou se reaproximar da sua família. Precisamos lembrar que a Cris tinha fugido de casa aos 12 anos e de repente, durante uma ceia de Natal, ela chega na casa dos seus pais cheia de presentes para todos os familiares. Ela se senta na mesa para comer com a sua família e neste momento o seu pai e o seu irmão mais velho se levantam e vão comer na sala. Eles não querem e não vão suportar dividir a mesa com a Cris. Por mais que neste momento ela esteja cheia de grana e tenha levado vários presentes para eles. Isso foi assim como um soco no estômago dela e após jantar com a sua mãe e a sua tia, que foram as únicas que a receberam bem, ela foi embora e nunca mais voltou para a casa da sua família. Ela percebe então que o seu melhor amigo é o dinheiro e que ela não precisava de mais ninguém. A Cris estava começando a se acostumar com o luxo e ela queria cada vez mais mordomias. E foi aí que ela descobriu que seria mais lucrativo se ela passasse a vender algumas coisinhas ilícitas. Se é que vocês me entendem, né? E ela não só vendia, como distribuía para as meninas que trabalhavam nas suas ruas venderem também. Então, pessoal, era quase como se fosse um catálogo da Avon e as meninas fossem as representantes dos produtos. Elas vendiam os negocinhos ali para a Cris e ganhavam uma pequena comissão. Claro que a Cris ficava com a maior parte do dinheiro, né? E esse foi o começo do seu fim, tá? Porque a partir daí ela começou a usar os negocinhos que ela vendia e foi deteriorando a sua imagem e também a sua hegemonia nas ruas. Ela já não era mais tão respeitada porque as meninas sabiam que ela estava sempre chapada e nem sabia quem tinha pagado o pedágio da semana e quem não tinha pagado. Quando percebeu que o seu dinheiro já não estava mais rendendo tanto e que estava perdendo o mercado, a Cristiane procurou uma mãe de santo e fez alguns tratamentos para fechar o seu corpo. Ela parou de usar substâncias e voltou a ter o controle da sua vida e também das ruas. Dizem que nessa época ela estava mais violenta do que nunca e não admitia que ninguém a desrespeitasse. E como podemos presumir, essa foi a época que ela mais fez inimigos. Inclusive, houve um episódio onde armaram uma emboscada para ela e a Cris foi atingida com 37 golpes de um objeto cortante. Inacreditavelmente, ela saiu de lá andando e foi até o hospital para dar ponto nos seus ferimentos. Ela dizia que seu corpo era fechado e que a única forma de acabar com ela seria atingindo a sua cabeça. Isso, claro, mexeu muito com o imaginário das pessoas na época e parecia mesmo que a Cris era uma pessoa indestrutível e que tinha algum superpoder ou algo do tipo. Tanto é verdade que pouco tempo depois ela capotou o seu carro, o veículo deu 3 cambalhotas e a Cris saiu intacta de lá de dentro. Isso é bizarro, né, gente? Bom, em 2007, quando estava com 47 anos, a Cris passou a ficar muito apegada com a sua mãe de santo. Elas se tornaram muito amigas e ela sempre ia até a casa da mãe de santo para ler búzios. Essa mãe de santo também era uma travesti e utilizava o nome de Naná Mongerê. No dia 6 de setembro de 2007, a Cris apareceu na casa da sua mãe de santo e após jogar as cartas, a Naná disse que ela corria um grande perigo e que deveria dormir na sua casa naquele dia. Ela disse que viu a morte nas cartas e a Cris não deveria sair na rua naquele dia. Bom, contrariando os conselhos da Naná, a Cris foi embora, pois ela tinha que fazer o cabelo de uma amiga. A Cris saiu do apartamento dessa amiga por volta da meia-noite do dia 6 para o dia 7 de setembro. E ela estava caminhando em direção ao seu carro
quando foi abordada por uma ali das meninas que trabalhava na rua e que queria fazer o pagamento do pedágio da semana. A Cris disse que não iria receber porque não era sexta-feira. No entanto, a menina ficou insistindo e elas ficaram ali conversando. Isso aconteceu, pessoal, na esquina da Rego de Freitas com a Major Sertório, em frente do restaurante da Helenice. Esse restaurante, inclusive, existe até hoje, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. Bom, enquanto elas discutiam ali, um homem se aproximou por trás da Cris e disparou contra a sua cabeça a queima-roupas. Incrivelmente, ela ainda conseguiu se virar e dar uma bolsada no atirador, que na sequência disparou mais 2 vezes contra a Cris, bem no rosto, sabe? Ela caiu no chão e naquele momento terminou de forma trágica a vida da Cristiane Jordan. Assim que a sua morte foi confirmada, fogos de artifício iluminaram o céu de São Paulo. Várias travestis que trabalhavam nas ruas de São Paulo comemoraram. Uma informação interessante é que a Cris estava com seus 2 cachorrinhos na coleira e no momento ali da sua morte, ela continuou segurando a coleira dos bichinhos. Não se sabe quem foi que tirou a vida da Cris, porque depois de concluir o serviço, o atirador fugiu e nunca foi capturado. E também não se sabe se aquela morte foi encomendada ou não. A Cris tinha muitos inimigos, muita gente queria acabar com a vida dela, e seja lá quem foi o responsável, essa pessoa saiu impune. Assim como a Cris também saiu impune de vários crimes que ela cometeu, né, gente? Isso pra mim é muito bizarro, porque parece até uma história de faroeste, uma terra sem lei ou algo do tipo. Inclusive eu tô me lembrando agora que eu li em algum lugar que houve um episódio onde a Cris presenciou um assalto a um hotel ali em uma das ruas onde ela trabalhava com as meninas. E ela pegou esse assaltante e tirou a vida dele na frente de todo mundo. E aí eu fico me perguntando como que ela não foi presa por isso, né? Se bem que ela foi presa tantas vezes e ela saía, fugia. Bom, no velório da Cris apareceram apenas 2 pessoas, sendo que uma delas era sua mãe de santo, a Naná, que inclusive foi quem ficou com os seus cachorros. Várias meninas que trabalhavam nas ruas foram até o apartamento da Cris naquele dia e saquearam o local. A família dela nunca foi atrás de justiça e, na verdade, a Naná chegou a dizer mais tarde que o irmão mais velho da Cris entrou em contato com ela no dia do velório e perguntou se ele podia fazer alguma coisa. Ela respondeu que naquele momento já era tarde demais. Bizarro esse caso, né, pessoal? E olha que, infelizmente, esse tipo de história é mais comum do que a gente imagina. Enquanto eu pesquisava sobre a história da Cris, eu me deparei com mais algumas 2 histórias semelhantes, que no caso é a da Jaqueline Blá 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 e a da Sueli Corrente. E eu vou te falar uma coisa, viu? É um caso pior do que o outro. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer aqui para o canal essas histórias. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vão ficar bem chocados. Bom, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E não esquece, né? Se ficou até aqui, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.